Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor mais uma vez, suplicando ao Senhor que tenha de misericórdia de todos nós, todos que irão ouvir esta mensagem, todos nós que estamos aqui, que precisamos, Senhor Deus, ser despertados para a oração, pela perseverança da oração. Manifesta a Tua graça no nosso meio, manifesta a Tua misericórdia no nosso meio. E essa misericórdia ela é manifestada quando o Senhor quebranta os corações para que esta palavra caia em terra boa. Faça isso, Senhor. Tende misericórdia dessa geração que estão ouvindo, mas não ouvem, que estão vendo, mas não enxergam. Nós precisamos da manifestação da Tua misericórdia. Quando eu digo desta maneira, orando ao Senhor, eu estou dizendo: o Senhor precisa agir urgentemente. Senhor, nós suplicamos, age no meio do Teu povo, dentro de nós, para que os corações sejam despertos, os ouvidos sejam despertados, e os olhos voltem a enxergar o poder do Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos abrir então em Tiago capítulo 5. Acredito eu que nós teremos mais essa exposição e a semana que vem seria a última, né? Desde o capítulo 1 nós estamos seguindo em frente. Com a graça do Senhor Deus estamos aí finalizando essa epístola, este livro tão importante de Tiago para a igreja contemporânea. Enfim, para a igreja, a história da igreja, essa epístola ela é muito importante, fala muito do nosso dia a dia, muitas orientações, muitas verdades, muitas doutrinas colocadas aqui no livro de Tiago. Então, Tiago capítulo 5, eu vou ler o versículo 16, que nós já comentamos a semana passada, mas nós vamos trabalhar hoje no 17 e 18, e vamos deixar o 19 e 20 para o último dia, que se fala de outro, um outro tema, que eu quero trabalhar. Tiago 5,16 vai dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. No versículo 16, nós meditamos sobre a importância da palavra confessai, que Tiago ele começa já com esse imperativo: confessai vossos pecados. Ela carrega nela a importância, a necessidade de confessar, de admitir, de reconhecer os erros, falhas, pecados, e de forma que essa verdade, a transparência dessa confissão, desse abrir os corações, de realmente colocar para fora tudo aquilo que está oculto, demonstre o arrependimento genuíno, verdadeiro. Confessar e orar uns pelos outros é uma prática que a igreja precisa exercer nos dias de hoje, sempre. Mas parece que isso sumiu, principalmente da igreja cristã protestante. Parece que isso sumiu, este hábito, esta grande necessidade, essa grande verdade, essa grande doutrina de confessar, de abrir os corações uns aos outros, de resolver as suas pendências com Deus principalmente. E esta prática, ela é para a saúde tanto da comunidade, dos relacionamentos entre os irmãos, quanto a saúde física, mental, emocional de todos nós. Ninguém consegue conviver hoje
se você tiver aí uma pendência. Infelizmente, a prática mais comum que é feita nos dias de hoje é a prática do abandono daquele ministério, vai para um outro, porque não se reconciliou. Exceto, claro, quando essas cisões são feitas por questões doutrinárias e teológicas, enfim. Mas nós vemos que na maioria das vezes as pessoas saem dos ministérios porque não vai com a cara daquele irmão, não quer mais vê-lo, e isso é um erro grande, isso é um grande erro, e nós precisamos aprender a nos reconciliar. Esta foi a mensagem da semana passada. Juntamente com a palavra confessar, é necessária a oração dos justos, aqueles que foram redimidos, justificados por Cristo. Nós sabemos que o Senhor Deus ouve somente as orações por meio de Jesus Cristo. O Senhor ouve as orações dos justos. Ouve a oração de um quebrantado, mas antes dele ser quebrantado, o próprio Deus já quebrantou o coração dele. Mas aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de oração, de cura, de libertação, a oração eficaz é do justo, daquele que foi justificado por Cristo. Se você é batizado, se você crê em Jesus Cristo, o confessou, o reconheceu que Ele é o seu único Senhor e Salvador, que Ele te salvou, certamente, batizado, você é um justo, um justificado por Cristo, um remido pelo sangue dele. Pois muito pode, como eu disse, o resultado da oração de um justo. Vamos aprender agora, neste versículo 17 e 18, o exemplo de Elias citado por Tiago. No versículo 16, no finalzinho, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí Tiago vai dar o exemplo de alguém que é justo, que é Elias, e vai falar para nós que a oração dele, aliás, que era um homem justo, comum a nós, fez uma oração e aconteceu. Então, muito pode, por resultado, obter resultado, ou seja, por sua eficácia, na tradução do original mesmo, vai falar, por resultado, a súplica do justo. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quem foi Elias? Que orou e os céus reteram as chuvas. Vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias, este homem que Tiago diz, ele era um homem comum, semelhante a nós. Quando eu digo comum, que de fato ele aparece de repente, este profeta, que é óbvio que o que Deus fez através dele foi extraordinário, mas até então é um homem que era desconhecido, um profeta que aparece praticamente do nada para defender, para proclamar a palavra de Deus. Então, se você observar aí, 1 Reis capítulo 17, somente o versículo 1, depois nós vamos trabalhar alguns outros versículos, mas vai dizer assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe era o rei de Israel naquele momento: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que oração é essa? Que oração é essa que um homem faz com tanta convicção que Deus vai ouvir? Dizendo, não haverá chuva, e nós sabemos aqui por Tiago, e também mencionado em Lucas capítulo 4, versículo 25, se eu não me engano, vai falar sobre isso, 3 anos e 6 meses, desde essa proclamação que cessou a chuva, parou a chuva. Que oração foi essa? Que as nuvens se reteram. Vamos aprender um pouco sobre isso. Primeiro nós vamos ver aqui, o nome Elias
O próprio nome do Elias é o Senhor é Deus. O nome de Elias, o significado do nome de Elias é o Senhor é Deus. E é interessante que o ministério de Elias, se você for ler os capítulos ali, 1 Reis 17, 18 em frente, você vai ver que ele faz jus ao seu ministério, pois no seu ápice, no ápice das proclamações dele, das profecias que ele fez, quando ele orou a Deus, e o Senhor com fogo consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao redor na vala, o Senhor ali ouviu essa oração no auge do ministério dele, e Deus mostrou para todos que ele era Deus. Você vai ver, por exemplo, que este versículo que eu estou falando está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Vamos abrir aí e depois eu vou ler o 39, que as pessoas que estavam lá reconheceram que que Deus, o Deus de Israel, era Deus. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas você vai ver que o Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali ele de fato, ele faz essa oração, e os idólatras de Baal, eles fazem aquelas orações e não eram atendidos. Elias fez esse desafio, e o Senhor ouviu a sua oração, e o Senhor manifestou a tua glória. Se nós vamos olhar aqui, no versículo 38, 1 Reis, capítulo 18, versículo, a gente pode ler até o 37, olha o que está dizendo aqui: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no córrego. 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Eles foram desafiados, e Elias provou que o Senhor é Deus. E como que isso aconteceu? Por meio da oração. Por meio da sua oração, pela sua convicção, ele orou ao Senhor, o Senhor respondeu, e desta maneira reconheceram que o Senhor é Deus. Então, irmãos, continuando, nós precisamos entender algo muito importante nessa questão da oração de Elias. Quando nós olhamos no versículo 17 e 18 de Tiago, nós vamos ver que Tiago está falando sobre a oração dele, que a chuva se detém. Nós lemos em 1 Reis 17:1 que nem chuva, nem orvalho haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias era um profeta do Senhor, mas espera aí, será que a palavra dele era uma palavra do homem ou era uma palavra de Deus, era uma palavra bíblica? Tinha base na Bíblia Sagrada para ele fazer aquela oração e ser atendida? Porque, irmãos, vejamos, esta oração era muito séria, porque são 3 anos e 6 meses de comprometimento de uma nação. Pessoas morreram. A resposta está na lei do Senhor. O povo era muito idólatra, e a responsabilidade caiu sobre o rei Acabe, por suas escolhas abomináveis. Vamos ver isso em 1 Reis 16, 29. 1 Reis 16, 29. Vamos entender um pouco isso.
Porque Tiago citou o exemplo de Elias. Então nós precisamos conhecer um pouquinho o exemplo de Elias, o que estava acontecendo ali e absorver porque Tiago deu o exemplo de Elias. Veja, Elias orou ao Senhor baseado na Bíblia Sagrada, nas leis. Ele não fez uma oração qualquer, ele tinha respaldo bíblico, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. 1 Reis 16, 29, vai dizer assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somemos andar, ou esse somenos irrelevante, como se fora coisa de irrelevância andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Agora veja bem, essa palavra irrelevante aqui diz assim, ele não estava nem aí, ele fazia aquilo como se aquilo não fosse nada. Tanto é que ele teve a capacidade de casar com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Só para lembrar, Jezabel era sacerdotisa de Baal, era a mulher mais terrível, talvez uma das mais terríveis que nós temos nas Sagradas Escrituras. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Preste bem atenção nisso. Ele fez coisas mais abomináveis. Ele cometeu pecados como o poste ídolo, que alguns não sabem o que é, mas o poste ídolo era o órgão sexual masculino. Ele edificava, naquela época como o Deus, como os deuses, né, que eram ali daquela época, Baal, que também era considerado esse Deus da fertilidade, o Deus que trazia bênçãos para a agricultura, e eles faziam esses poste ídolos, que eram a semelhança do órgão sexual masculino, falando que era o Deus da fertilidade, para você ver o nível de idolatria que tinha naquele lugar. Isso tudo, como nós vimos aí no versículo 33, para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então veja bem, Acabe era um idólatra? Sem dúvida. Casou com uma idólatra, casou com uma sacerdotisa de Baal, ele adorou a Baal, ele serviu a Baal. Por isso que quando nós vemos mais para frente, quando Elias prova que o Senhor é Deus, e todo Israel confessou, o Senhor é Deus, Acabe chega para Jezabel e diz, Elias provou que o Deus de Israel é o Senhor Deus. Então olha a gravidade desse homem. Agora veja por que a oração de Elias foi atendida. Vamos pegar alguns detalhes. A oração de Elias tinha fundamento bíblico, e para ela se cumprir, o Senhor teve muita misericórdia, já suportando desde a época de Jeroboão, e mais os seus 22 anos, ou seja, desde a época de Jeroboão, o Senhor foi suportando, foi tendo misericórdia. Todos os reis foram só fazendo coisas horríveis, sacrificavam primogênito ao deus Moloque, coisas bárbaras. Eu estou falando do povo de Israel, se corrompeu. E o Senhor ainda suportou 22 anos do reinado de Acabe. Então, o fundamento bíblico, para vocês entenderem que a oração de Elias foi atendida, está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo de 16
a 17. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 16, capítulo 11, versículo de 16 a 17. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 a 17, vai dizer assim: guardai-vos, que não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não se dê a sua messe, e cedo jamais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. A oração de Elias estava pautada na lei do Senhor Deus, estava pautada na palavra dele. O Senhor falou que aqueles que eram idólatras, Ele iria cerrar as chuvas, Ele iria cerrar os céus, Ele iria fechar os céus, não haveria chuva. Então Elias aqui está respaldado pelas Sagradas Escrituras. A oração dele, porque não é uma oração feita sem uma base. Ele sabia exatamente que a oração dele seria atendida, porque ele estava fazendo algo que era um decreto do Senhor Deus, era algo que o Senhor Deus tinha deixado registrado. Se não cumprir isso, e Elias, amando de Deus, é claro, indo, inspirado pelo Espírito Santo, foi lá e falou com Acabe. Fez aquela oração que nós lemos em 1:17, versículo 1, dizendo: não vai ter chuva, é a tua culpa, por causa de você, o povo de Israel vai passar por isso. A oração de Elias estava, como eu disse, respaldada pelas Escrituras. Acabe era um idólatra e fez o povo se corromper. As consequências foram terríveis, pois neste período de 3 anos e 6 meses, certamente muitos animais, crianças, adultos morreram de fome e sede. Vamos em Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, 17. Tiago 5, 17, ali também tem uma parte que vai dizer assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Então, Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago está querendo dizer: vocês que são justificados por Jesus Cristo, a oração de vocês também pode ser ouvida, se vocês estiverem orando biblicamente, se a sua oração tem respaldo bíblico. O mesmo vai dizer, nos capítulos atrás, que a nossa oração, ela não é respondida porque nós pedimos mal, porque nós, quando vamos fazer a oração, nós não oramos como convém. A nossa oração, ela não é aceita, ela não é atendida, porque nós pedimos pelas nossas próprias, o quê? Cobiça. Ele vai falar isso aqui no capítulo 4, ele vai dizer e vai falar a respeito disso, sobre a oração, que para ser atendida, essa oração, ela precisa ter este respaldo, como está aqui no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a nossa oração muitas vezes não é atendida, porque há um interesse humano nessas orações, um interesse carnal, uma cobiça. A oração de Elias foi aceita, ela foi atendida, porque a oração de Elias era uma oração bíblica. Continuando, certamente ao citar Elias, Tiago quer nos ensinar que a oração de um justo, de alguém que sabe que sua oração é bíblica, não deve ter dúvida, não deve duvidar, pois o primeiro interessado é o próprio Deus. Saiba que a sua oração, a oração sua, se ela for bíblica, uma oração que tenha respaldo bíblico, saiba que o Senhor, que é justo, Ele não deixará de fazer justiça, Ele é o primeiro interessado a fazer justiça. Continuando, aqui vai dizer, e orou com instância.
e orou com instância. Acompanha comigo aí Tiago, capítulo 5, versículo 17. E orou com instância. Bom, irmãos, aqui eu preciso fazer um comentário. Porque é o seguinte, aí no Data Show você já pode preparar a versão NVI, tá? Tem a versão NVI. Porque essa palavra instância aqui, na Almeida Revista Atualizada, ela não foi muito bem aplicada. E não é só eu que estou falando isso, outros eruditos falam a mesma coisa. Por quê? Porque essa palavra, no grego, seria assim, e orou com oração. E aí eles colocaram, orou com instância. O que é instância? No momento, na hora. Quando nós pegamos isso, essa expressão, e orou com oração, ela dá um entendimento, isso também pela Septuaginta, ela dá entendimento de que uma oração com fervor, uma oração com intensidade. Se nós colocarmos na NVI, olha o que vai estar escrito aí na NVI, né, se estiverem na NVI. Elias orou o quê? Fervorosamente. Então eu quero só dizer para os irmãos aí, você que tem a Bíblia Almeida Revista Atualizada, essa palavra aqui com instância, ela não foi bem aplicada na NVI e também na Bíblia da tradução, né, para os dias de hoje, BTN, né, a Bíblia da nova tradução para os dias de hoje. Ela também fala a mesma coisa. Então, é muito importante porque isso dá uma diferença. Então, aqui na tradução, né, Almeida Revista Atualizada, ela deveria ter colocado com esta, assim como está na NVI. Bom, mas isso não muda a questão do ensino bíblico. É só uma questão mesmo de direção da oração, porque orar com intensidade, orar com fervor, já nos dá uma outra visão dessa oração que Tiago usa como exemplo Elias. Então, quando Elias falou na oração, falando, não haverá chuva, ele estava orando biblicamente, ele estava orando com convicção, com intensidade, ele sabia que a oração dele, não duvidou da sua oração, e por isso ele orou com fervor, ele orou com autoridade, naquilo que ele estava falando na sua oração. Então, como eu disse, a tradução mesmo correta deveria enfatizar a intensidade da sua oração, assim como está na NVI, ele orou fervorosamente com intensidade. Continuando no versículo 17, vai dizer assim, então nós lemos aí, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, passado este tempo, Elias volta a orar novamente. Lembrando, eu preciso afirmar e reafirmar isso. O Senhor atendeu a oração de Elias, e Elias tem a ousadia de dizer, segundo a minha palavra, o que eu estou dizendo, o Senhor Deus assina embaixo. Por quê? Porque eu estou em nome dEle. O que eu estou dizendo é segundo a palavra dEle, e Deus atendeu a oração dele. Versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então aqui ele vai falar sobre a oração de Elias. Ele comentou sobre a oração, a primeira oração dele antes, para que a chuva cessasse, e a oração dele depois, para que a chuva voltasse. Então, neste período de tempo, Elias volta a orar novamente, porque ele foi aquele que causou, foi o mediador da chuva parar. Então, ele tinha também a responsabilidade de voltar a orar para que terminasse esse período, concluísse esse período da oração dele, fechasse esse período da oração. Então, nós vamos aí, em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 41 a 45, nós vamos ver alguns pontos dessa oração de Elias. Por que Tiago usou o exemplo de Elias? Então vamos aqui pegar alguns exemplos da oração de Elias. Nós já aprendemos o primeiro, que tem respaldo bíblico. Nós vamos ver alguns outros detalhes, ok? 1 Reis 18, versículo 41 e 45.
Como nós dissemos, vamos ver o que tem nesta oração, né? Nesta oração de Elias também, e por que Tiago cita ele. Poderia ter citado outros, mas Tiago cita Elias, justamente para dizer a grandeza do que foi feito, algo na natureza. Nós vemos isso, irmãos, oração de Josué, e também vemos isso, o Senhor Jesus acalmando o mar. Nós vemos essas orações extraordinárias e respondidas. Vamos lá, 1 Reis 18, 41, 45, na tradução, né, Almeida Revista Atualizada que nós usamos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegrecerão com nuvens e vento, e caiu. Se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Bom, qual a primeira coisa que nós precisamos observar nessa oração de Elias? Elias, ele já tinha a certeza de que o Senhor responderia a oração dele, porque já respondeu a oração de início e chegou o tempo. Ele sabia que o tempo estava já cerrado, mas ele precisava orar, ele precisava fazer oração. Muitos de nós começamos a fazer uma oração por algo e a gente não conclui a oração. Nós não damos andamento na oração, nós não damos sustento na oração. Então nós precisamos entender que a oração, ela tem um começo, mas ela também tem a continuidade da oração, com gratidão, com a manutenção mesmo da intercessão pelas pessoas que nós oramos. Se nós estamos orando uns pelos outros, nós oramos pela conversão dela, nós oramos pelo início da fé dela em Cristo Jesus, mas oramos também pela continuidade dela. A oração não pode parar. A oração não pode parar. Então aqui nós vemos no versículo 41, que ele diz assim: já se ouve ruído de abundante chuva. Então ele sabia que estava para acontecer algo, ele tinha convicção e ele foi orar para fazer aquilo que cabia a ele como alguém que era um profeta e que tinha a responsabilidade de interceder. Primeiro, Elias procurou ficar a sós com Deus. Veja, isso aqui é importante no versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ao cume, ao lugar mais alto do Carmelo, e encurvado para a terra, colocou o seu rosto entre os seus joelhos. Quando digo a sós aqui, é lógico que ele está com um menino, um moço, aquele que acompanhava ele. Ele sobe, e quando eu me refiro a ele estar a sós, é que ele estava em total disposição para a oração. Nada, ele estava ali entregue, aquilo era a prioridade dele. Ele se retirou para uma oração. A questão de muitas pessoas acharem de orar no monte vai ter algum efeito místico, algum resultado, irmãos, isso é uma inocência. É uma inocência, porque é só ler João capítulo 4 que você vai entender. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: chegará o dia que nem neste monte, nem no outro irão orar, mas o Pai procura aqueles que oram em espírito e em verdade. A questão é que o lugar que você está orando, se você está entregue ao Senhor Jesus, se você está ali à disposição dele. Então, Elias vai sem hora marcada para terminar essa oração, sem pressa. Ele literalmente estava disposto a esperar uma resposta de Deus. Ele foi lá com o objetivo de esperar
e de ver a resposta de Deus na oração. Ele não se distraiu, não ficou olhando para, entre aspas, o relógio, ele se humilhou em oração, ele se despojou. Isso nos ensina muita coisa. Se nós formos orar, pensando na hora que vai terminar a oração, nós vemos alguns heróis da fé, homens de Deus, aí contemporâneos, né, os séculos anteriores, como David Brenner, como tantos outros homens, se eu não me engano, J.C. Riley, homens que oravam, como John Wesley, que passavam horas em oração mesmo, enquanto não tinha uma resposta, enquanto não sentia aquela paz vindo do Senhor, eles não paravam de orar. E o que nós fazemos muitas vezes? O que o povo de Deus tem feito hoje? Nem desligar o celular, desliga para fazer oração. Nós temos que dizer: olha, eu estou ali orando no meu quarto, eu não quero que ninguém me interrompa. Se chegar alguém me chamar, não me interrompa. Por isso que nós precisamos aprender com Elias. Você precisa separar um lugar a sós com Deus, para que você esteja disponível em oração, para que você possa estar somente ali pensando nele. Ele colocou os seus joelhos, a sua cabeça entre os joelhos, e ali começou a orar. E ali ele começou, vamos dizer, a brigar num bom sentido, a lutar em oração. Guarda essa expressão. Ele começou a lutar em oração. Tanto é que nós vemos isso, dessa questão da perseverança de Elias, que está no versículo aí 44, mas vamos ler ali. Ele orou, e o moço, ele disse para o moço no versículo 43, vai e vê. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. 7 vezes Elias estava falando, e aí? Nada ainda. Vai lá de novo, segunda vez, terceira, e aí? Nada ainda. Eu creio que Elias passou horas aqui orando. Não é descrito isso, mas não foi 2 minutos. Eu creio que Elias gastou um tempo orando. Pela 7ª vez, só na 7ª vez que houve a resposta. Talvez aqui seja o ponto mais importante no que tange a nossa responsabilidade humana na oração. Nós temos uma responsabilidade. É lícito, é normal, é necessário perseverarmos nas orações até obter a resposta, seja qual ela for, se seja o sim ou se seja o não. Nós devemos orar até obter a resposta. Devemos orar até obter a resposta, uns pelos outros, seja uma oração pessoal sua, porque é um decreto do Senhor, é uma ordenância do Senhor. Orai sem cessar. Nós devemos orar. E o Senhor deixou essa ferramenta, o Senhor deixou dentro da sua soberania esse decreto da oração, esta forma de nos comunicarmos com Ele. E é lógico, a oração não muda a Deus, a oração muda a nós. A oração nos dá convicção de que devemos continuar orando, e o Senhor nos leva a perseverar na oração. O Senhor vai nos direcionar pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. E é na perseverança da oração que o Senhor vai nos moldando nessa oração, para chegar naquilo que Ele vai abençoar, naquilo que Ele aprova. Então devemos perseverar na oração, como eu disse, até obtermos resposta, seja o sim, seja o não. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a questão de que ele confiou na resposta. Veja no versículo comigo, versículo 45, mas antes, aqui na parte B do versículo 44, diz assim, então disse ele, sobe e dize a Acabe, eu vou pegar o 44, a 7ª vez disse, eis que levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem,
até então não tinha nenhum sinal, não tinha nenhuma resposta. Certamente Elias estava esperando um sinal. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Irmãos, ele viu só uma pequena nuvem que parecia a mão de um homem, mas ele já avisou: vai lá e fala para Acabe que vai chover. Fala para ele subir, fala para ele sair daqui, que vai chover. Então o que nós aprendemos com a oração de Elias? Que Elias, ele confiou na resposta da oração dele. Ele perseverou na oração e na sua perseverança ele obteve a resposta da oração. E isso aqui é muito importante para nós nos dias de hoje. Somos apressados, queremos as coisas para ontem. E muitas vezes no processo da oração, o Senhor está nos ensinando muitas coisas nesse tempo da perseverança da oração. O Senhor está forjando nosso caráter, o Senhor está falando conosco, Ele está nos ensinando, Ele está nos moldando, Ele está vendo a nossa fé. Nós vamos ver isso também em Hebreus capítulo 10, que o Senhor não se alegra naqueles que retrocedem, naqueles que não perseveram. Precisamos perseverar. Depois que Elias insistiu e obteve a resposta, ele confiou que o Senhor Deus agiria. Em resumo, Tiago nos ensina que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são justificados, justos. Portanto, assim como Elias orou, também nós podemos e devemos orar, persistir nas orações, confiar nas orações que nós fazemos. Infelizmente vemos nos dias de hoje pessoas tratarem homens como deuses, quando se atribui aos homens o poder da cura. Você quer um exemplo? Atos capítulo 14. Isso não acontece só nos dias de hoje, isso aconteceu nos dias de Paulo. Atos capítulo 14. O apóstolo Paulo foi fazer uma oração e algo ali extraordinário acontece e aquelas pessoas começam a tratá-lo como deuses. O que acontece? Porque quando alguém vê alguma coisa ou ela sente, não, eu estou curada, eu fui liberta, ela associa aquela cura dela ao homem que fez a oração. E aí o que acontece? Nós vemos hoje igrejas lotadas buscando o quê? A cura, mas não buscando Cristo, buscando a cura do Deus que cura, mas não buscando o Deus da cura. Buscam a cura de Deus, mas não buscam o Deus da cura. E aí está a grande falência do nosso evangelismo, nosso evangelho, aliás, desse movimento evangélico contemporâneo atual que está decaindo, porque não busca relacionamento com Deus. Vamos lá no versículo 8, Atos capítulo 14, versículo 8. Nós já vamos nos preparar aí para a oração final. Vamos lá, Atos capítulo 14, versículo 8, vai dizer assim: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então Paulo está lá em Listra, uma das 4 igrejas da Galácia. Nós temos Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio. Nós estamos falando isso todo domingo. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens, eles vieram até nós. Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo chamaram ele de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra.
O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Imagine, eles queriam sacrificar os touros e as grinaldas na frente do apóstolo Paulo e de Barnabé. Queriam sacrificar oferecendo a Paulo e a Barnabé o sangue deles como um sacrifício de agradecimento a Paulo e Barnabé. Olha a reação do Paulo e Barnabé. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, assim como Tiago falou de Elias, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E veja que, além dele dizendo isto, foi ainda com dificuldade que eles impediram as multidões que oferecessem sacrifícios a eles. Você vê que a idolatria de homens não é uma coisa de hoje, por causa das orações, por causa de um resultado. E você observa que o apóstolo Paulo aqui, ele foi categórico, ele disse: irmãos, ele diz assim: por que façais isto? No versículo 15, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho. Então ele está dizendo aqui, essa cura que vocês receberam, não tem nada a ver conosco. Nós viemos aqui, que bom que vocês foram curados, mas o que nós viemos fazer aqui não é a cura. O propósito não é isso. O propósito é que através da cura vocês possam ver que Jesus Cristo é Filho de Deus. Pergunta aos irmãos: as orações têm feito isso hoje? Você tem visto as orações glorificando a Deus, querendo exaltar a Cristo? Não. Você vê as pessoas passando a mão até no suor, né, na toalha, que aqui está bem quente, né? Mas você vê que hoje tem pessoas que, se passar assim na testa, assim o suor, já vai querer passar aqui e colocar a mão na toalha, quer beber a água que a pessoa bebe. Não mudou o homem, continua do mesmo jeito. O Evangelho precisa ser pregado. Nós aprendemos que a oração ela é bíblica, ela tem que ser bíblica. Eu preciso perseverar na oração, eu preciso confiar na oração que eu faço. Tiago, então, ele nos ensina isso no versículo 17 e versículo 18, que nós devemos orar uns pelos outros, e nós somos igual a Elias. Você pode orar, mas você tem que perseverar. Eu já escutei pessoas dizendo para mim: pastor, ora por mim que você tem mais fé do que eu. Eu falei assim: irmã, você tem a fé em Jesus Cristo, persevera na oração. Quantas vezes que você já ouviu alguém dizendo assim: ora por mim na igreja lá, ora por mim. Nós intercedemos, mas as pessoas querem o quê? Terceirizar a oração. Quer buscar pastores freelancer, vamos dizer assim, que isso não existe, né? Eu estou aqui fazendo um comentário, né? Vamos dizer assim, fora, que é assim que tratam, acham, não, terceiriza o serviço, pastor, ora lá por mim. Não, meu irmão, você precisa orar. Você é chamado a orar, você que está em Cristo Jesus, você precisa e deve orar. Chegando ao ponto, como nós dissemos, de acreditar em amuletos, toalhas, objetos ungidos, toalhas ungidas e tantas outras coisas que todo mundo está ungindo, acreditando nessas coisas. E a fé não tem nada a ver com isso. Nós temos que ter fé naquilo que Jesus falou e confiar, perseverar na oração. Somos semelhantes a Elias, podemos ter os mesmos sentimentos. Esse era o propósito de Tiago nos mostrar. Você também pode alcançar aquilo que Elias alcançou por meio da perseverança da oração, por meio de uma oração bíblica e confiança que Deus vai ouvir a tua oração. O Deus de Elias é o nosso Deus. Basta orarmos, como eu disse biblicamente, acreditar que o Senhor Deus ouviu a nossa oração. Isso é muito importante, acreditar
que o Senhor Deus ouviu a nossa oração e que possamos continuar perseverantes na oração. Tem pessoas que não acreditam em sua oração. Tem pessoas que não acreditam. Por isso que os cultos de oração, as reuniões de orações, elas ficam vazias. Sabe por quê? Eles não acreditam naquilo que eles oram. Alguns já disseram para mim, eu não sei se o Senhor Deus ouve a minha oração. Então, de fato, você não vai alcançar nada do Senhor Deus. Vamos orar por essa palavra tão abençoadora que Tiago nos deixou aqui, esses 2 versículos maravilhosos que nos ensinou muitas coisas e devemos continuar firmes em oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais esse dia que nós compartilhamos esses 2 versículos. Nós procuramos aprofundar um pouco mais, trazendo exemplos que venham edificar a nossa oração. Muitos ficam abatidos em suas orações. Aliás, eu quero dizer que muitos já esqueceram daquilo que pediram para o Senhor Deus. Por isso, aqui vai uma dica: faça um caderno de orações, escreva a sua intenção, e quando você obter a resposta, escreve embaixo. Faça como George Miller. Segundo os historiadores e comentaristas biográficos, ele teve 35 mil orações ouvidas. É algo surreal que possamos ter esse hábito de orar, de escrever a oração, como nós fizemos no nosso devocional, antes da palavra. Escolha alguns nomes e persevere na oração por essas pessoas, até o Senhor dar resposta para você. Chegará o dia que Ele vai dizer para você, chega, ou você terá que orar anos até essa oração ser respondida. O que falta para todos nós é perseverança. Que o Senhor nos abençoe e nos faça colocar isso em prática. Que o Senhor seja louvado. Deus seja louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.